Quero falar com vocês hoje sobre pedidos. O título da mensagem é Aprenda a Pedir. Nós precisamos aprender a pedir. A criança, queridos, à medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo algumas habilidades. Quando a criança ainda não fala, uma das maneiras dela pedir, ela se manifesta chorando quando ela quer alguma coisa. E ela chora até que o pai e a mãe têm que ir. Se o pai e a mãe não intervir, ela não para de chorar. Às vezes, eu acredito que nós temos chorado pouco na presença de Deus. Acho que nós precisamos chorar um pouquinho mais. Se nós chorarmos o suficiente, Deus com certeza Ele irá nos responder. A Bíblia diz assim: pedir, pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e encontrareis. Por que a Bíblia nos ensina esses princípios? Se eles não fossem importantes para nós, Deus não haveria registrado. Por que Ele registrou? Porque nós precisamos aprender. Nem sempre, amados, nós sabemos pedir. Às vezes pedimos para o nosso deleite, para as nossas vontades, para a nossa ambição. E tudo isso, na presença de Deus, às vezes até fere o coração de Deus. Porque Deus levantou a igreja para um propósito muito específico na terra. Quantos acreditam que nós temos uma missão? Nós temos uma missão muito bem definida diante de Deus. E a missão da igreja, quando ela sai do centro e do propósito, do trilho que Deus está estabelecendo, a igreja começa a pedir e começa a não receber. Por quê? Porque à medida que nós estamos pedindo de maneira equivocada, nós vamos nos perder cada vez mais dentro dessa linha e dentro desse propósito que nós estamos projetando para si. E Deus não deseja que nós nos percamos. O desejo de Deus é que todos possam cumprir cabalmente e fielmente o propósito pelo qual Ele nos levantou. Então é assim, presta atenção, a igreja ela tem uma condição coletiva. É quando Deus dá a uma igreja, a uma instituição, Deus dá uma visão muito peculiar. Embora nós somos muitas igrejas, nós somos muitas denominações, mas Deus, até por questões geográficas, até por questões da cidade, até por questões do momento em que nós estamos vivendo, Deus levanta igrejas na terra com propósitos muito bem definidos. É por isso que nós temos igrejas, amados, que elas focam muito na libertação, outras igrejas focam muito na questão da cura, outras igrejas focam muito no evangelismo, outras igrejas no apostolado. Por quê? Porque Deus vai dando identidades muito específicas a essas instituições, nessa percepção para você entender, porque quando tudo somado, nós estamos remando na mesma direção, num só propósito. A Bíblia nos ensina o seguinte, olha, uns semeiam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Porque estava uma briga lá, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí então Deus traz a palavra por meio do seu Espírito e fala: vocês estão brigando por conta disso? Aqui não tem de Apolo e de Paulo. Deus é quem dá o crescimento de todas as coisas. Então cada um faz da sua maneira e cada um faz naquilo que foi chamado. E nós temos uma característica como comunidade. E aquilo que Deus nos levantou para ser e fazer, nós precisamos aprender a pedir. Ok? 1 Reis capítulo 3, verso 5 em diante, para você não falar que o pastor não lê Bíblia, você fala, fui no culto lá, o pastor nem leu a Bíblia. Então nós vamos lá para 1 Reis capítulo 3. Está aí na tela, se você não tiver com a Bíblia, está aí na tela. Vamos lá? Diz assim, verso 3 de 1 Reis. Verso 5 de 1 Reis 3, diz assim: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração.
Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do seu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Você já se encontrou assim na vida, em alguns momentos? Que algumas coisas são confiadas nas suas mãos e você fala, eu não passo de uma criança, não passo de um jovem. É muita responsabilidade, como eu vou lidar com isso? Salomão está nessa crise. Ele sucedeu Davi e ele está nessa crise. Verso 8 diz assim: Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e que seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto e não pediu uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Lhe darei o quê? O que você não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Quando nós fazemos o pedido certo, Deus nos dá um bônus. Acho que essa é a questão. Deus vai além daquilo que nós pedimos, pensamos ou buscamos, porque nós estamos conectados com o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas principalmente na nossa cultura, porque também os países mudam de cultura. Existem outros países que têm uma cultura que nem sempre isso é o mais forte na cultura, mas no Brasil em específico, se você avaliar o brasileiro, do qual eu sou um deles, junto com você, nós temos uma cultura de pedintes. Nós temos uma cultura de pedintes. O brasileiro pede muito. Não tem a ver só com aquele garoto que fica lá no sinaleiro, quando você para o carro e ele te pede algo ali na janela. Não tem a ver só com isso. Nós temos uma cultura de pedinte. A cultura no Brasil é uma cultura, queridos, que não só de pedinte, é uma cultura que deseja levar vantagem em tudo. Nós somos o tipo de pessoa que é assim, quando você vende o carro, se tem 4 pneus bons, você vai no borracheiro, você tira os pneus novos e coloca 4 ruins para vender. O brasileiro, se o tanque, ele está vendendo o carro, mas ele abasteceu e encheu o tanque hoje, aí apareceu o comprador vai fechar. Se ele puder tirar o combustível do tanque, ele tira e entrega na reserva, porque ele quer passar para o outro carro que ele comprou. Nós temos uma cultura, amados, que por conta da nossa vida caída, nós desejamos levar vantagem em tudo, e vivemos pedindo, vivemos pedindo, vivemos pedindo e pedindo, e passamos a pedir mal. E quando Deus olha para essas coisas todas, é lógico, né, amados, que Deus, sendo Pai e sendo Deus, Ele sabe nos dar boas coisas, tanto é que Ele chega a nos dizer na sua palavra: qual dentre vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará no lugar de pão uma pedra? Lógico que não, porque o pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, que conheço todas as coisas e sei tudo a respeito de vós. Deus deseja nos dar tudo de excelente. Mas deixa eu dizer para você, olha, eu quero fazer só assim, de uma maneira figurada, uma metáfora. Quando nós nascemos, queridos, fomos concebidos, Deus preparou um bolo para nós. Deus corta esse bolo em 24 pedaços. E a cada etapa e a cada período da nossa existência, nós temos direito a uma dessas fatias. Todas as vezes que nós usamos bem a primeira fatia que Deus nos deu, Ele já sabe qual deve ser a segunda. Porque Ele diz assim, olha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora você vai ser colocado sobre o muito.
Você foi fiel à primeira fatia, tua segunda fatia está aqui, nós temos a segunda fatia. Fomos bem nela, nós temos a terceira. Mas a maioria das vezes, amados, nós pegamos as fatias do bolo que Deus nos deu em relação à nossa vida e à nossa existência e usamos ela de maneira mal. Nós desperdiçamos, nós não valorizamos, nós não aproveitamos, nós não nos deliciamos, não saboreamos. E o desprezo para Deus, queridos, deixa eu dizer para você, Deus, Ele é uma pessoa, quantos sabem disso? Deus não é uma força, um magnetismo, uma energia, como muitos aí entendem que Deus é. Deus é uma pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, ela tem algo muito peculiar, deixa eu dizer para você, como uma pessoa, Deus, apesar de todos os seus atributos e a sua existência de soberania, Deus se entristece. Me prova, pastor, se a Trindade é uma, e nós cremos que é, pelas Escrituras, a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Deus se entristece, porque o Espírito Santo é Deus. Quando nós somos reprovados numa das fatias do bolo que Deus preparou para a nossa vida, queridos, nós temos a tendência de começar a nos perder no processo. Então, de 24 fatias, agora eu tenho só 23. E depois de 23, agora eu só tenho 22, porque eu estou desperdiçando aquilo que Deus está fazendo, porque eu tenho pedido mal, e aquilo que Deus tem me dado, eu tenho usado de maneira ruim, de maneira mal. São coisas simples, amados. Eu gosto desse evangelho prático, o evangelho do dia a dia, o evangelho vivencial. Quer ver? Uma fatia de bolo que Deus deu para você, sua saúde. O que você tem feito dela? Como você cuida da sua saúde? Quer ver outra fatia que Deus te deu? Educação. O que você tem feito com a educação que Ele te deu? São fatias. Nós vamos usando mal, queridos, aquilo que Deus nos dá. E à medida que nós vamos usando mal, nós vamos tendo problema. Quer ver outra fatia que Deus te deu no bolo? Arbítrio. O que você tem feito do arbítrio em relação às suas decisões morais? Porque Deus nos deu um arbítrio para decisões morais. Você e eu temos a condição de discernir entre o quente e o frio, entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Todos os dias são colocadas coisas, possibilidades, diante de você e diante de mim, mas como nós temos lidado com isso? À medida que as coisas vão acontecendo, queridos, a Bíblia diz em Apocalipse que um abismo chama o outro, uma decisão errada que você toma agora, com certeza ela vai gerar outro abismo. É só questão de tempo. Hoje nós conseguimos, hoje nós suportamos, hoje nós estamos bem. Nós temos força, temos vigor, mas deixa eu dizer para você, a lei da gravidade chega para todo mundo. Sabia disso? Haverá um dia na sua vida que você não terá o vigor que você tem hoje, nem a força. Uma das piores coisas, eu amo conversar com pessoas maduras, anciãos, anciãs, homens e mulheres de cabelo branco. Eu amo, queridos, amo. Eu fico horas ouvindo homens e mulheres assim. Às vezes eles contam as mesmas histórias, as mesmas, mas eu fico ouvindo pacientemente. Quanta riqueza numa história de vida. Mas sabe uma das coisas que eu percebo em todos eles, quando converso com eles? A maioria deles falam a mesma coisa nesse sentido. A cabeça ainda está boa, eles têm o desejo de fazer, mas não têm energia e vigor mais. É por isso que os jovens vão surgindo e vão fazendo, porque na força da juventude nós devemos dar o nosso melhor a Deus. Então nós temos hoje os nossos homens e mulheres de cabelos brancos que têm toda a experiência e a maturidade de uma vida nas costas, e nós temos a força dos jovens. E como que nós deveríamos usar essa fatia do bolo? Nós deveríamos entender que nós somos um corpo.
E nós deveríamos nos submeter a isso e entender que os conselhos daqueles que já passaram por caminhos que eu e você ainda não passamos, eles são importantes para mim e para você. Eles são fundamentais para o nosso processo de saúde físico, emocional e espiritual. Mas nós nem sempre avaliamos as coisas nessa percepção e passamos a pedir coisas só voltadas para o próprio umbigo. Salomão agradou a Deus. Ele fez um pedido que agradou a Deus. E Deus disse para ele: sabe, Salomão, eu estou impressionado com você, filho, porque com certeza, nessa multidão de pessoas que você vai governar, se eu perguntasse para qualquer um deles, pede o que você quiser, a maioria deles iam pedir algo para si. Mas você pediu sabedoria para lidar com o meu povo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você tem pedido para Deus aquilo que você pede? Você já parou para analisar e avaliar a motivação por trás daquilo que você está pedindo? Existe uma motivação aí. Sabe qual foi a motivação de Lúcifer, queridos? Por isso Deus o precipitou. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz na presença de Deus, um querubim diante de Deus, mas Deus o precipitou, porque o desejo do coração de Lúcifer era ser igual a Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós pedimos coisas porque nós queremos ser reconhecidos. Desejamos nos tornar deuses na terra. Desejamos nos tornar reis e rainhas na terra. Não, eu não desejo me tornar rei nem rainha. Será que não? Deixa eu dizer para você. Quando você estuda sobre a origem das tribos, das nações que foram estabelecidas, quando você olha para a cultura de Israel, por exemplo, haviam 12 nações, 12 tribos, filhos de Jacó. Quando você olha para as 12 tribos, você vai ver que existia nessas 12 tribos algo muito peculiar. Então, algumas tribos se tornaram maiores e mais valentes que as outras, e mais prósperas que outras. E aí, isso se desenvolve em toda a humanidade. Você vai ver que algumas tribos, elas são muito pequenininhas, mas por menor que elas sejam, alguém reina lá dentro. Presta atenção, existe um trono no seu coração. A questão é quem está assentado nele. Às vezes você fala que não quer ser uma rainha, eu digo que não quero ser um rei. E Deus olha para nós e fala assim: filho, você pode enganar outros, mas a mim não. Sabe por quê? Porque você se tornou rei ou se tornou rainha do próprio ventre. Você só pensa em você. O que você faz, você pouco se importa se vai respingar naqueles que estão ao seu lado. Desde que você esteja feliz. Nós vivemos num mundo hedonista, queridos. O hedonismo é pensar só em si. Tudo é em torno de si. Tudo que se busca é em torno do eu. Isso é hedonismo. E Deus, Ele reprova esse tipo de conduta nas nossas vidas. E a maioria dos nossos pedidos, em última instância, tem a ver conosco. Eu sempre digo isso, quando eu posso. Não só na comunidade, mas nas pessoas com quem eu convivo. As pessoas falam assim: pastor, eu estou orando pelo meu marido, porque o meu marido bebe, porque o meu marido usa droga. Pastor, eu estou orando pelo meu filho, porque o meu filho é um viciado. Aí eu falo: você está orando, mas qual que é o propósito da sua oração? Sabe qual que é o propósito, queridos? Ela ou ele pouco está se importando se o filho de fato vai ser uma nova pessoa. Ela quer é que o filho pare de dar trabalho. A mulher não está preocupada com a salvação do marido que é um alcoólatra. O que ela deseja é que o sofrimento do alcoolismo cesse na casa dela. Em última instância, queridos, eu estou orando pelo meu cônjuge porque eu preciso ser beneficiado, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Agora, Salomão não pede isso para Deus. Salomão está dizendo para Deus assim: Senhor, eu preciso de sabedoria, de graça, eu preciso da intervenção das suas mãos, porque existem coisas na lida daquilo que eu estou agora sendo colocado, que eu não vou saber como fazer.
Então, o propósito maior, Senhor, é que todos possam alcançar aquilo que o Senhor tem. Nós precisamos aprender a pedir, queridos, porque nós não recebemos porque nós pedimos mal. Eu quero falar com você, dentro desse texto, depois dessa introdução, primeira coisa que eu encontro aqui, que nós precisamos avaliar se nós estamos pedindo bem ou não. O texto diz assim no verso 6, Salomão respondeu, tu fostes muito bondoso para com o meu pai para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração, tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Primeiro princípio que eu quero que você entenda, o princípio da honra. A honra, queridos, é um dos princípios mais difíceis de serem estabelecidos no coração de uma pessoa. Princípio da honra. Quando Deus fala assim, Salomão, me pede o que você quiser, antes dele pedir, ele honra o pai. Ele fala, Senhor, o Senhor foi tão bom para com o teu servo Davi, o meu pai, que foi um homem íntegro, reto de coração na tua presença, no que ele pôde, e eu reconheço isso, ele está reconhecendo o pai. Sabe, amados, nós falamos sobre honra, primeiro mandamento da Bíblia com promessa, honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias de vida na terra. Nós precisamos entender que o princípio da honra traz sobre as nossas vidas algo que somente Deus pode nos dar, homem nenhum pode nos dar, porque a honra é diferente da obediência, sabia disso? Porque a obediência, ela acontece muitas vezes por imposição e medo. Me prova, pastor, lógico que eu te provo. Você tem um filho, o filho é pequeno, mas já entende o que você fala para ele, se você fizer, você vai apanhar. Desobedece para você ver. Tem uma imposição e o medo permeia a obediência muitas vezes. Agora a honra, queridos, a honra parte de quem está prestando. É algo voluntário. A honra é algo que move-nos diante de uma realidade que nós compreendemos. Olha, eu quero honrar a vida do Rogério e a vida da Josi, porque eles são os meus líderes. São pessoas comuns, têm problemas como eu, mas eles foram estabelecidos numa posição, e por isso eu os honro. Amados, o Léo do Gás, esposo da Bruna, que cantou aqui divinamente hoje, o Léo, ele lidera a oração aqui na madrugada. Toda quinta-feira, 5h30 da manhã, nós temos uma oração aqui. Eu convido você mais uma vez a estar conosco orando, das 5h30 às 6h30 da manhã. O Léo que lidera. Tudo, sabe o que é tudo, irmãos? Absolutamente tudo o que acontece dentro desse ministério, eu me submeto ao Léo. Eu sou pastor. Existem coisas que eu não precisava, mas eu entendo o princípio da honra. Quando eu entro naquela porta ali, irmãos, quinta-feira, 5h30 da manhã, toda quinta-feira que eu estou aqui, eu coloco a minha cabeça debaixo da mão do Léo, porque ele é o anjo da casa. Há uma autoridade que Deus estabeleceu sobre a vida dele, e eu honro isso. Às vezes eu estou viajando, às vezes acontece alguma coisa, às vezes eu não estou bem, enfermo, alguma coisa. Você pode pegar lá o histórico do celular do Léo. Ele sempre vai receber uma mensagem minha: filho, papai não está em casa amanhã, papai vai estar viajando, papai não vai estar na oração, tudo bem? Queria te avisar. Eu nunca deixei de avisar. Eu não me lembro, irmãos, eu nunca deixei de avisar o Léo. Por quê? Porque eu o honro. Um líder de célula, quando eu estou na célula desse líder, eu não sou pastor, embora eu seja, mas existe uma autoridade nessa célula. No Kids, eu não faço nada pelas minhas próprias mãos sem passar pela Marisa, porque é um princípio de honra. E nós precisamos aprender, queridos, que o princípio de honra nos abre portas. Quando Salomão vai fazer o pedido, ele diz assim: Senhor,
O Senhor está me dando a oportunidade de pedir o que eu quiser, mas eu queria honrar o meu pai antes. Que antes de mim, ele esteve sentado nessa cadeira, nesse trono. E ele foi um servo, no que pôde, ele foi reconhecido diante do Senhor como um homem segundo o teu coração. E isso agradou o coração de Deus. Falou, rapaz, sabe, amados, eu acredito que existem muitos pedidos que a igreja não recebe porque ela quebra princípios. Às vezes eu vejo as pessoas brincando demasiadamente com alguns líderes ou com algumas pessoas mais idosas, demasiadamente. Quando passa do limite eu chamo. Eu falo, filho, você está entendendo o que você está fazendo? Faz isso não. Mas nós estamos brincando, nós somos muito amigos. Eu sei, mas não faz isso não. Não é bom. Sabe por que não é bom? Porque assim, embora vocês sejam muito amigos, as pessoas que estão ao entorno, elas não sabem desse nível de relacionamento de vocês. Então existem coisas que, se você mantém o hábito no público, você desonra a pessoa com quem você está lidando. É desonra. Honra, queridos, é aquilo que eu faço na ausência. Obediência é o que eu faço na presença. Porque a obediência é assim, quando eu estou aqui, se você não obedece, eu te corrijo. Mas quando eu não estou aqui, independente de eu estar ausente, você honra. Porque a honra é isso. A honra coloca a pessoa no devido lugar dela, independente dela estar presente ou não. Isso é honra. Parece simples o que nós estamos tratando, queridos, mas a Bíblia está nos ensinando algo muito profundo, porque ela está dizendo para mim e para você, o que você fala quando você está longe da pessoa que você está obedecendo? Porque você está obedecendo, nem sempre está honrando. Há uma diferença. Ok? Precisamos aprender isso. Salomão nos deixa, de fato, uma lição a respeito disso. Quando ele cita o seu pai Davi, ele compreendeu o que Davi fez com Saul. Às vezes as pessoas me honram, queridos, por conta de eu ser pastor, e eu não estou advogando em causa própria, mas eu vou dizer algo para você só para a gente entender. Às vezes as pessoas me honram na minha presença quando pastor, eu nunca sei quando elas estão me honrando ou quando elas estão me bajulando. Porque está na minha presença. Então, na minha presença, assim, eu não sei se está fazendo lobby, eu não sei se está fazendo média, eu não sei se está... Eu nunca sei, porque eu não consigo sondar o coração de ninguém. Mas sabe quando eu sei que as pessoas me honram? Quando eu não estou presente. Quando eu não estou presente. Por exemplo, às vezes eu estou em alguma conferência e às vezes eu não estou no culto, às vezes eu vou pregar em outras igrejas e não estou no culto. Aí quando a semana inicia, eu tenho o relato de como foi o culto. Aí as pessoas dizem assim, olha pastor, o senhor esteve pregando lá na outra igreja, mas a diaconia aqui, olha o ministério de música, a pessoa que pregou, isso é honra. Sabe por quê? Porque quando o gato sai, o rato não passeia. Ele entende que se ele sair para passear, outro gato pode pegar ele. Mas nós temos um princípio assim, é igual quando ia professor substituto na escola, você lembra? Quem lembra? Quem lembra dessa época? Ia um professor substituto, você queria fazer um fogo na sala, você queria pôr fogo em tudo, subir na carteira, porque é substituto. Honra, queridos, aprenda a honrar. Mas a honra ela é tão profunda, queridos, que ela não tem a ver só com honrar pai e mãe, só com honrar a autoridade. Tem a ver com honrar aqueles que estão abaixo de você. Porque é assim, olha, num sentido daqui para lá, Davi honrou Saul. Isso mexeu muito com Salomão. Ele poderia ter matado Saul e não matou. Davi honrou tanto Saul daqui para lá, que quando Saul já era morto, Davi falou assim, tem alguém da casa de Saul que eu possa prestar benevolência para eles? Lembraram de Mefibosete, o menino aleijado, falou, o neto de Saul está vivo, mas está aleijado. Ele falou, traz para mim, eu quero honrar. Foi daqui para lá, enquanto Saul estava vivo. E depois que Saul estava morto, foi de cima para baixo. Então nós honramos daqui para lá, quando somos pequenos, porque honramos as nossas
lideranças e autoridades e governos na terra, mas também honramos quando estamos aqui em cima, olhando para aqueles que nada têm. José estava na casa de Potifar, honrou Potifar. A mulher de Potifar era picareta, a Potiféia, quis pegar o menino para ficar com ele, e ele falou, não, jamais eu vou tocar minha mão na esposa do meu senhor. E ela falou, mas eu estou apaixonado por você. Ele falou, não, e ficou preso por causa dela, queridos. Ele estava de baixo para cima, honrou Potifar. Mas um dia ele foi colocado como governador do Egito. E agora, sendo governador do Egito, seus irmãos haviam traído ele. E houve uma fome na terra. E como governador do Egito, um dia ele recebe todos os seus irmãos. Agora ele está numa posição de governo, né, queridos? Agora ele é o governador de toda a terra do Egito. E os irmãos estão lá. Agora ele poderia ter pego os irmãos e ter falado, agora ele ia cantar sabor de mel, né? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou? Miséria de música. Sabe, queridos, ele falou assim, não foi vocês que fizeram isso comigo. Deus me enviou adiante de vocês para preparar todas as coisas. Então eu quero receber vocês na minha mesa e vocês vão comer comigo. Traga o pai para cá, traga toda a nossa família para cá. Então ele honrou quando ele ninguém era e depois honrou quando era governador. Onde você quer chegar, pastor? Fala sobre honrar pai e mãe, né? Mas eu quero falar com você, pai e mãe. Você tem honrado seus filhos? Porque eles estão abaixo. Ou você tem desenvolvido uma vida com eles só de obedece ou está morto? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Lembra desse ditado aí? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Alguns pais, queridos, desonram tanto os seus filhos. Eu lido com adolescentes aqui, pré-adolescentes. Alguns pais desonram tanto os seus filhos, que eles pegam aversão do cristianismo. Porque quando eles olham para os pais, ele fala, meu Deus, não acredito. Assim, numa linguagem mais coloquial, né, eles falam assim, não acredito que esse trem está na igreja. Não é possível. É isso, queridos, honra. Nós aprendemos honra, mas não honramos os menores. Eu tenho conversado muito com o presbitério dessa casa sobre isso, com os líderes dessa casa sobre isso. Eu tenho dito para eles, vocês têm honrado o que Deus tem colocado na vida das pessoas? Vocês têm honrado as pessoas na proporção que elas precisam ser honradas? Então, esse é o primeiro princípio que eu quero que você carregue. Segundo princípio, humildade. Se você deseja que Deus responda aos seus pedidos, seja humilde. Verso 7 diz assim, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Queridos, à medida que nós vamos amadurecendo, nos tornando adultos, mais velhão, nós vamos percebendo algumas coisas. Dizer para as pessoas que nós não sabemos tudo, não diminui quem somos. Quando nós somos mais jovens, a gente tem dificuldade de reconhecer que não sabe. Porque a gente tem medo e se preocupa com o que os outros vão pensar de nós se nós não sabemos. Se eles vão nos aceitar, se eles vão nos rejeitar. Mas nós vamos ficando velhão, queridos. Sabe que velho volta a ser criança, né? É verdade, velho mesmo, quando já está assim no limiar assim, de cruzar a reta, a linha de chegada assim. Quando já está com um pé em Cristo, assim, o outro pé aqui na terra ainda, virando o cabo da boa esperança assim, o que acontece? Eles não têm mais filtro para nada, queridos. Vai diminuindo assim, ó, a distância entre o cérebro e a boca. Fica a questão de meio centímetro. Eles pensam e falam. Você faz um negócio assim, você fala, agora eu vou surpreender. Aí ele fala assim, não gostei. Ah, mas como não gostou? Não gostei desse negócio aí, é ruim, não gostei. Entende? Eles não têm mais filtro. Vê o negócio e fala assim, deixa eu dizer para você. Quando nós vamos amadurecendo, amados, existe um período da nossa maturidade, do nosso amadurecimento, que a gente tem esse equilíbrio. E esse equilíbrio diz o seguinte para mim, deve dizer para você também.
Não se importe com o que as pessoas pensam, você não é obrigado a saber tudo. Salomão, diante de uma possibilidade de pedir algo para Deus, ele reconhece humildemente, ele falou: Senhor, eu sou um jovem, eu não sei governar. Se o Senhor não me der uma graça para governar, o que será do teu povo? Eu preciso da ação do teu Espírito Santo na minha vida, para que eu possa cumprir o teu propósito. Então reconhecer, queridos, humildemente aquilo que nós somos, as nossas limitações. Ei, deixa eu dizer algo para você, sabe por que casamentos acabam? Sabe por que famílias são destruídas? Sabe por que pessoas não saem do vício? Sabe por que pessoas continuam na dependência química, orgânica, muitas vezes? Porque elas não conseguem reconhecer humildemente que elas têm um problema. Elas tentam com todas as forças, elas dizem assim: não, eu consigo. A hora que eu quiser parar, eu paro. Por que não parou ainda? Então você não quer? É isso que você está dizendo para Deus: Senhor, eu não quero. Só que na hora que Deus fala assim: quem quer salvação? Aí você quer entrar na fila. Aí ele fala assim: quem quer ir para o inferno? Aí você sai da fila. Mas você está dizendo para Deus: não, quando eu quiser eu paro. Conversa. Sabe o que você precisa? Você precisa de um tratamento. Porque a esquizofrenia espiritual já alcançou a sua vida. Queridos, eu lido muito com isso. Sabe o que é esquizofrenia espiritual? É quando nós achamos e nos convencemos de que Deus aceita. Isso é esquizofrenia. Rapaz, você não está entendendo. Deus não aceita, queridos. Não aceita. E Ele tem uma palavra para você, de bênção. Ele diz assim: olha, porque vocês são mornos, porque vocês não são quentes nem frios. Porque assim, se é essa vida que você quer, por que você não fica no mundo? Fica no mundo, seja frio. Esfria de vez, mete o pé em tudo, para de dar trabalho para quem te ama. Mas porque você não é frio, fria, e porque você não é quente, você é morno, morna, eu estou para vomitar você da minha boca. Apocalipse, Deus está dizendo. Sabe o que acontece, amados? Nós não temos a humildade de reconhecer que nós precisamos de um tratamento. A igreja não consegue te ajudar mais, porque você já se habituou a viver dessa forma. Como você se habituou a viver dessa forma, você entende que pelo procedimento da igreja em aceitar você no nosso meio, Deus te aceitou também. Eu corrigi algo teologicamente que nós usamos de maneira equivocada. Eu corrigi agora, quinta-feira, falando com a nossa galera do Gálatas, no meu grupo menor lá. Nós separamos no grupo menor e uma irmã usou a expressão assim: olha, Deus ama o pecador e abomina o pecado. Esse é um erro teológico, queridos. Isso daí são frases de efeito que a gente usa essa frase de efeito para poder alcançar e acessar pessoas. Mas deixa eu dizer para você, Deus não ama o pecador. Porque Deus não tem nada com o pecado. Deus abomina o pecador. A Bíblia diz que o pecador está condenado. Deus o condenou à morte. Porque Deus falou assim: olha, o salário do pecado é a morte para você. Você é um pecador, você está morto. Deus não ama o pecador. Quem Deus ama? Pessoas, filhos, filhas. Esses Deus ama. O pecado, Deus abomina. E aquele que se julga, porque se julga, né? Ser filho, mas vive no pecado, a Bíblia diz assim: olha, se vocês vivem nessa condição, vocês não têm parte comigo. Então Deus não ama o pecador, queridos, porque o pecador, ele não se arrepende. O pecador, ele ama o que ele faz e ele segue, sem humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Palavra dura, né? Mas aqui é assim mesmo, só muda o delegado, a borracha é a mesma, cada domingo. Mas nós vamos sobreviver, queridos, porque é esse espírito que nos leva a chegar no céu. Amém? Quantos ainda estão aqui? Amém. Quantos estão vivos? Amém. Vamos lá. Então, Deus não ama o pecador, Deus ama filhos.
Quando nós olhamos para o pedido, eu quero ir para o último ponto com você. Quando nós olhamos para o pedido de Salomão, Deus nos leva a uma última questão que eu quero compartilhar com vocês. Deus deseja dar sabedoria para você, porque Ele pediu sabedoria para Deus, e isso agradou o coração de Deus, porque Ele falou: Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria, queridos, é algo que é artigo de luxo nos nossos dias, porque é a sabedoria que dá a você domínio próprio. Por exemplo, nós temos frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 23 em diante, você vai ver os frutos do Espírito lá. Mas de que adianta você ter os frutos do Espírito e você não ter sabedoria para lidar com eles? Às vezes o fruto está em você, mas você não tem sabedoria. Você fala na hora imprópria, você se mete onde você não é chamado, você opina naquilo que você não sabe. Queridos, eu tenho aprendido algo ao longo dos anos. Eu participo de alguns lugares, em alguns momentos, com pessoas assim que não é o meu veio, não é a minha frente, eu não domino. Eu vou falar uma palavra só para parecer que eu entendo, e quando eles perceberem, eles vão falar: esse cara está em Nárnia. Então a Bíblia ensina assim, Provérbios: até o tolo, até quem? Se faz sábio quando se cala. Então às vezes eu estou em alguns ambientes assim, com gente assim do... Aí eles comentam algumas coisas e eu... Entende? Eu não sei, queridos, eu vou falar o quê? Mas nós às vezes achamos que sabemos tudo. Aí os caras estão conversando, por exemplo, de bolsa de valores, aí você quer falar com a bolsa, você não conhece nem a bolsa que você tem. Perguntar o que tem dentro, você não sabe. Cadê a mulherada? Perguntar o que tem dentro da sua bolsa, você sabe o que tem lá? Você vai lembrar do batom que você não esquece, do espelhinho, mas tem coisa lá que você nem sabe que tem, mano. Você vai colocando, isso aí está igual a bolsa do Scooby-Doo. Ele tirava de tudo lá de dentro. Nós, queridos, precisamos pedir sabedoria para Deus. Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Salomão pede sabedoria para Deus, o Sagrado Coração de Deus. Por quê? Porque ele falou: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Quer mexer com o coração de Deus? Mexe com o povo dele. De maneira benéfica ou maléfica. Se você fizer algum mal para o povo de Deus, Deus tem uma palavra para você. Deus diz assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Se fizer mal para o povo de Deus, Deus vai vingar. Mas aquele também que faz o bem para o povo de Deus, Deus também tem uma palavra para você. Quantos creem nisso? Porque Deus tem. Então, quer mexer com o coração de Deus, queridos? Peça sabedoria para lidar com o seu povo. Salomão pediu sabedoria para Deus, ele falou: eu preciso conduzir esse povo, Senhor. E aí Deus, então, diz assim: Salomão, eu vou te dar. Vou te dar. Nós temos uma circunstância, lá em 1 Reis, duas mulheres, queridos, elas são duas prostitutas. Elas parem o filho no mesmo dia, no mesmo momento, ali, são contemporâneas. Na hora de dormir, uma dorme em cima do filho, mata. Aí ela acordou e viu que o filho dela tinha morrido sufocado debaixo dela. Quantos já leram esse texto? Aí ela acorda e vê que o filho, 1 Reis capítulo 3, verso 25 a 27. Aí ela acorda e vê que o filho tinha morrido debaixo dela sufocado. Ela vê que a outra está dormindo, aí o que ela faz? Traz o filho vivo da mulher vizinha para ela, pega o filho dela morto, coloca as roupinhas que estavam no outro garoto e empurra para a mulher que estava dormindo. No outro dia a mulher levantou, o filho estava com a roupa que ela colocou, mas o filho estava morto. Aí ela olhou para o menino e falou: mas esse não é meu menino. Aí a outra falou: não, é seu sim. Ela falou: não é, você trocou os meninos. Não, troquei. Não, trocou, não troquei. Vamos para o rei. E eles foram para Salomão, as duas foram para Salomão, os guardas. Aí Salomão pega e diz o seguinte: deixa eu dizer algo aqui, ó. Vocês estão falando que um é... Eu vou resolver isso, é rapidinho, isso está fácil de resolver. Ele falou assim para um guarda, ele falou assim: ô filho, traz uma espada fazendo um favor.
E você vai fazer o seguinte, você vai pegar a espada e você vai dividir a criança no meio, dá metade para cada uma que acaba a briga. Eu tenho tanta coisa para fazer, rapaz. Essas mulheres brigando por causa de um garoto. Quarta o menino no meio, dá metade para cada uma. Uma das mulheres falou assim, não, Senhor, não faça isso. Deixe o filho com ela. Dê o filho para outra. A mãe verdadeira falou, não faça isso. Sabe o que Salomão falou? Entrega o filho para essa mulher é a mãe do garoto. Porque qual mãe quer ver um filho dividido a espada no meio, irmão? Ao meio? Sabedoria, queridos, nós precisamos de sabedoria. Sabe por que as coisas em casa não vai bem? Porque você não fecha a boca, você não tem sabedoria. Você não discerne o que você vai falar, você não pensa, você não avalia o contexto. Você precisa avaliar, você precisa pensar. Você vai dividir essa bola mesmo? Irmãos, tem divisão de bola que você tem que tirar o pé. O cara vai quebrar seu tornozelo, o cônjuge vai te quebrar no meio. Tira o pé. Às vezes com filhos. Você não precisa bater na mesa o tempo todo para dizer que você tem razão. Diga para ele assim, filho, eu te amo. Às vezes a pessoa fica nervosa em alguns momentos assim nos meus relacionamentos e fala, rapaz, você fica tão bonito, brabo. Quem aguenta isso, querido? O cara começa a rir. Ele fala, pastor, aí não dá não. Eu falo, mas você precisa de ver, eu queria pôr um espelho aqui, como é que você fica chique? Entende? Nós precisamos entender, queridos, sabedoria. Peça as coisas certas para Deus. Eu acredito, queridos, eu tenho feito um pedido para Deus, 3. Eu acredito que esses 3 pedidos deveriam fazer parte da sua vida. Como eu sou pai, né? Sabe o que eu tenho pedido para Deus? Deus, me faça um pai segundo o teu coração. Segunda coisa que eu tenho pedido para Deus, Deus, me faça um cristão genuíno. Terceira coisa que eu tenho pedido para Deus, Deus, me faz um marido segundo o teu propósito. Eu não preciso pedir mais nada, queridos, porque se eu for um marido segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus e um cristão genuíno, todas as demais coisas Deus vai me acrescentar. Peça certo. Agora, você fica pedindo riqueza. Para quê? Deus não está preocupado em te dar riqueza, Ele está preocupado em ensinar você a usar a riqueza que tem. O desejo de Deus é nos ensinar a usar o dinheiro, queridos. O ministério de Jesus, ele foi marcado pela palavra dinheiro. Jesus em todo o tempo ensinando ao uso do dinheiro. Ele falou, cuidado como vocês lidam com dinheiro, porque na verdade existe um espírito chamado mamon por trás da riqueza. Vocês precisam aprender a dominar isso, a usar isso. Deus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que Ele vai te dar. Ele está preocupado se você vai saber usar o que Ele te deu. Às vezes é melhor você morar numa casa de aluguel do que ter uma casa própria e estar longe de Deus. É melhor você ter um carro financiado, mas depender de Deus para pagar a parcela todo mês, do que você ter uma Porsche e esquecer que Ele existe. Deus está preocupado em ensinar você a usar o que Ele te colocou nas mãos. É isso que Deus faz. É por isso que nós pedimos e não recebemos, porque Ele sabe que nós vamos nos perder. Ele sabe que nós vamos nos afastar. Ele sabe que nós não vamos mais valorizar as pessoas como valorizamos. Ele sabe que a hora que Ele te colocar num alto e sublime lugar diante dos homens, você não será mais a mesma pessoa que ora, que jejua, que clama, que chora, que busca, que tem intimidade com Ele, porque agora os seus manjares roubaram a presença dEle da sua vida. Nós precisamos entender, queridos, Deus quer derramar sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Eu vou terminar, queria que vocês colocassem em pé, para parecer que está acabando. Fiquei 3 cultos sem pregar também, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, né? Mas também fiquei sem pregar porque 3 desses vocês não aguentam, né, irmão? Deixa eu dizer para você. É a manhã da gente abrir mão de algumas coisas. Que você possa fazer pedidos certos ao Senhor. Que você possa entender o que Deus está te comunicando hoje. De que adianta tudo isso?
Acho que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Pastor, o senhor tem problema com riqueza? Não tenho. Se você tiver muito, reparte comigo. Eu vou de boa. Mas tudo que chega nas minhas mãos tem um destino, queridos. Tem um destino. Se chegar um empresário aqui na igreja e falar assim, pastor, eu quero ofertar para a igreja 10 milhões. Eu não tenho problema, querido. Sabe por quê? Já tem destino. Nós estamos com um projeto, a igreja vai se tornar um campus, uma referência na cidade para poder atender aqueles que menos podem. Nós estamos com o Instituto das Crianças do Como Kids, as coisas estão acontecendo, nós vamos fincar o pé nisso mesmo, levantamos uma bandeira de inclusão de crianças e famílias com deficiências, com autismo. Então eu não tenho problema com dinheiro, todo dinheiro que chegar ele tem uma direção. E você vai ver que o meu salário vai ser sempre aquilo que vocês decidiram. Porque eu não sei se você sabe, mas nessa casa aqui quem decide meu salário é você. Porque eu trabalho tempo integral e a assembleia da igreja que decidiu quanto que eu tenho que ganhar. E eles me falaram, pastor, a igreja pode pagar tanto, o senhor vem? Eu falei, venho. Hoje eu ganho, queridos, 60% menos do que eu ganhava na minha empresa. Eu tinha uma empresa. 60% menos do que eu ganhava. Mas nunca teve a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. Porque Ele me ensinou a usar aquilo que Ele confia nas minhas mãos. E Ele vai te ensinar também. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero finalizar com você dizendo para você, se você pudesse fazer um pedido a Deus hoje, como Deus falou com Salomão, um único pedido, não tem dois, um pedido. Qual pedido você faz para Deus agora? Peça para Deus o que você precisa. E se você pedir de forma que o coração dele vai se alegrar e se agradar, com certeza Ele vai te conceder muito mais do que o que você está pedindo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós temos a nossa vida nas Tuas mãos hoje. Senhor, nós clamamos, vem Espírito Santo neste lugar. Seja o que for o pedido dos Teus filhos, Pai, eu te peço, alinha o pedido dos Teus filhos com a Tua palavra, com a Tua vontade, com o Teu querer. Senhor, se existem pedidos genuínos aqui, que são importantes para o Senhor e para o Teu reino, nós queremos declarar a Tua palavra de sim, porque a Tua palavra nos ensina isso. Na Bíblia nós encontramos que quando nós pedimos em nome de Jesus aquilo que está no coração do Senhor, nós já temos no pedido o sim do Senhor. Então por isso nessa manhã, Senhor, toca poderosamente a vida dos Teus filhos. Tudo aquilo que o Senhor haverá de confiar nas mãos deles, Senhor, eu quero declarar que o Teu reino, que as famílias, que a cidade, que a nação, Senhor, em nome de Jesus, todo benefício trazido nas nossas vidas, nós queremos confiar nas Tuas mãos. Faz-nos melhores cônjuges, faz-nos melhores pais, filhos, faz-nos melhores cristãos. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém. Abra suas mãos, quero te abençoar a semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que Ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. Que o Senhor possa mover na sua vida a palavra que foi semeada no teu coração e no teu espírito nessa manhã. Assim nós despedimos você e declaramos que lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho seja a palavra do Senhor na sua vida nessa semana e que você tenha uma excelente semana de vitória. Em nome de Jesus, vá em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.